Qual é o passarinho que canta igual um azulão? E qual é o bacurau mais raro do Brasil? Essas e outras questões respondidas nesse vídeo em mais um Ornitólogo Responde. E já começo com a pergunta do Edson Vieira. Vi um passarinho no brejo cantando igual um azulão, mas era amarelinho. Qual espécie poderia ser? Olha, Edson, muito provavelmente você viu um pia-cobra, que é um passarinho comum em todo o Brasil e que tem um canto assim que com certeza já enganou muita gente, pois se parece com o de um azulão. É um canto bonito, né? Só que é um canto que pode ser escutado mais no período reprodutivo da ave, pois um som que o pia-cobra faz com mais frequência é um chamado territorial que a ave às vezes repete por vários minutos. É um chamado bem característico. Existem aves que vivem no deserto e como elas conseguem isso? Viver no deserto é desafiador até mesmo para as aves. A escassez de água, de comida, ventos fortes e o calor extremo são desafios para qualquer animal. Mas ainda assim existem algumas poucas espécies de aves que conseguem viver nos desertos. No deserto do Saara, por exemplo, nas regiões onde há um pouquinho de árvores e arbustos, você pode encontrar o pardal do deserto, que vive nesse ambiente hostil se alimentando de insetos e sementes. Ou mesmo pode ver uma negra do deserto, ou quem sabe uma cotovia grande. Existem outras espécies, claro. A verdade é que em todas as regiões desérticas do planeta podem ser encontradas algumas espécies de aves. E as aves, como todos os animais, precisam de água. Mas essas espécies que vivem no deserto aproveitam o pouco ao máximo. Elas procuram sombras nos horários mais quentes do dia, têm rins extremamente eficientes, não excretam quase nenhum líquido e seus organismos absorvem água através dos alimentos, como frutos ou insetos. Na verdade, praticamente todas as aves são assim, só que essas que vivem no deserto têm um organismo ainda mais eficiente. O Matheus pergunta: William, gostaria de saber se o biguá, ao mergulhar, ele respira debaixo d'água ou ele prende a respiração? Pois já observei alguns ficarem alguns minutos mergulhados. Os biguás prendem a respiração. As aves são assim como nós, elas têm pulmões e em todo mergulho elas precisam prender a respiração. Só que as aves fazem isso melhor do que a gente. Elas conseguem armazenar muito oxigênio nos pulmões e também podem armazenar oxigênio extra em seus músculos. Por isso, biguás conseguem ficar por 1 ou até 2 minutos submersos. Mas nada tão impressionante quanto algumas espécies de pinguins, que podem ficar debaixo d'água por até mais de 12 minutos. William Gomes: existe algum bacurau raro no Brasil? Das 27 espécies de bacuraus que existem no Brasil, as aves da família Caprimugidae, existe sim alguns raros na natureza. Alguns são raros, pois o Brasil está no limite da distribuição da ave, como é o caso do bacurau de Roraima, do bacurau dos Tepuis ou mesmo do Xintã do Norte. Mas existe um bacurau que é muito raro, considerado o mais raro dos bacuraus brasileiros, que é o bacurau de rabo branco, o Hydropsalis candicans. Inclusive, é a única espécie de bacurau brasileiro com status de ameaçado de extinção. É um bacurau típico do Cerrado que não sabemos ao certo a sua real distribuição. Conta com pouquíssimos avistamentos na natureza. Tem sido visto no Parque Nacional das Emas, no norte do Mato Grosso do Sul e também na região do Triângulo Mineiro. E se você ver esse bacurau, você até pode achar que é um bacurau qualquer, pois todos os bacuraus têm uma aparência meio parecida, né? De difícil identificação. Só que o macho do bacurau de rabo branco tem uma cauda totalmente branca. Por cima é meio clarinha e amarronzada, mas olhando por baixo ela é totalmente branca, bem diferente das outras espécies, como o bacurau comum, que tem penas brancas e escuras por baixo. Infelizmente, a vocalização desse bacurau é quase que indecifrável. Apenas alguns piados curtos e outros sons que se parecem grilos ou anfíbios. Priscila Martins: existe uma ave que aparece tanto de noite quanto de dia?
Existe sim, poderia te dar vários exemplos. Aves diurnas como o quero-quero também podem ficar ativas de noite, acordam com qualquer barulho. E em lugares com iluminação artificial, eles até estendem suas atividades para o período da noite. Corujinhas, como as do gênero Glaucidium, que chamamos de caburé, são muito ativas tanto durante o dia quanto também de noite. Elas dormem em horários variados, às vezes tirando um cochilo no meio da tarde ou no início da madrugada. Rafael Torres. Olá, William. Existe alguma época do ano que é melhor para observar as aves no geral? No geral, a melhor época do ano para observar aves é agora, no início da primavera. Na Mata Atlântica, por exemplo, é o período que muitas aves começam a reprodução, com disputas territoriais e formação de pares. Isso significa que as aves estão mais ativas, vocalizando com mais frequência, o que torna essa época, de certa forma, mais fácil para ver as aves. Alex Gomes. William, moro no Pará e sempre vejo uma ave preta e grande nas torres da minha cidade. Que ave poderia ser? Pode ser um monte de coisa, mas na maioria das vezes são urubus. O urubu preto e o urubu de cabeça vermelha são as espécies que mais gostam de pousar nessas torres de transmissão ou de telefonia. E pode ser carcarás também. Felipe Silveira. William, tem um pássaro muito parecido com um coró-coró próximo da minha casa, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Sempre fica em campos e gramados junto aos quero-queros. Você sabe realmente que ave é essa? Parecido com o coró-coró? Olha, eu tenho 3 sugestões dessas aves bicudas de corpo escuro que vivem aí na sua região. Pode ser o tapicuru de cara pelada, ou a caraúna de cara branca, ou até mesmo o carão. Pedro Vieira. Por que as corujinhas são sinais de luto ou mau agouro aqui no Brasil? Tem a ver com o canto? Mas não é só aqui no Brasil não, tá? Muitas dessas crenças e superstições são bem antigas, com a maioria tendo origem na Europa. E, infelizmente, Pedro, essas superstições e crendices que associam as corujas ao mau agouro, azar e coisas do tipo, surgiram por causa do desconhecimento da biologia e do comportamento dessas aves, como os cantos que as aves fazem no calar da noite, adaptações para a vida noturna, como os olhos voltados para frente, lembrando até um pouco um rosto humano, o voo silencioso, simplesmente habilidades e características que as corujas possuem para viver durante a noite. Felipe Barbosa. Por que o curió tem angolenses no nome científico? Isso daí é por causa de uma confusão que aconteceu na época de nomear essa espécie para a ciência. Em 1766, o naturalista Carlos Linneu descreveu a espécie com base nas informações e ilustrações de um outro naturalista, o George Edwards. E o George, ele fez a ilustração da ave viva em uma gaiola que pertencia a um colecionador da época. E ele acreditava que a ave tinha vindo da Angola. Daí a confusão do nome científico angolenses. Mas hoje sabemos que a ave do colecionador tinha sido capturada aqui no Brasil, no leste do Brasil. Até porque o curió só ocorre aqui na América do Sul. O nome científico, porém, não foi alterado, pois de acordo com as normas da taxonomia, o epíteto específico dos nomes científicos não pode ser modificado. É como se fosse um batismo feito pelo cientista que descreveu a ave. Sara. William, qual é a ave do Brasil que possui o nome mais longo? O nome científico, o nome popular ou as duas coisas? Bom, minha sorte é que eu tenho aqui a lista das aves do Brasil no Excel, aí eu consegui encontrar essa resposta bem rapidinho. Confesso que até fiquei curioso com essa resposta, hein? Mas assim, o nome científico mais longo entre as aves do Brasil é o Griseotyrannus aurantio atrocristatus, com 35 letras, que é o nome da peitica de chapéu preto. Agora a ave com o nome em português mais longo, considerando aqui os nomes vernáculos do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, temos um empate entre 3 espécies, ou melhor, entre 3 nomes. São eles: Arapaçu de listras brancas do leste, Chorozinho de asa vermelha do norte e Maria Cavaleira de rabo enferrujado. Nomes que cada um contém 35 caracteres, incluindo os hífens. Agora, sem os hífens, a Maria Cavaleira de rabo enferrujado é o nome mais longo, com 31 letras. Vinícius Lupus.
Olá, gostaria de saber quais as diferenças dos nomes em inglês Ravens, Crows e Magpies, pois em português são todos corvos, mas eu sei que são todos animais de espécies diferentes e que possuem características diferentes. Então, Vinícius, não existe uma classificação consistente entre esses grupos. Crows e Ravens são aves do gênero Corvus, da família Corvidae. Na língua inglesa, Ravens são as espécies maiores do gênero Corvus, enquanto Crows são todas as outras, em geral menores, né? Eu já até li em alguns lugares que fala que tem diferenças na forma de vocalizar, nas penas do pescoço ou até na forma de andar, mas na prática essas características não funcionam para diferenciar esses dois grupos. Já os Magpies são os corvídeos do gênero Cissa, Orocissa, Cianopica e Pica, que em geral tem cauda bem mais comprida se comparado aos outros dois e tem uma plumagem assim de duas cores, preto e branco, ou com verde ou com azul. São corvídeos bem mais diferentões. Espero que você tenha aprendido um pouco mais do planeta das aves. Se você quer fazer alguma pergunta para o próximo vídeo do quadro Ornitólogo Responde, coloca sua pergunta aqui nos comentários usando a hashtag Ornitólogo Responde, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.